Amigos, nós estamos estreando hoje a Praça do Mosaico. Ela fica do lado dos nossos estúdios e ela é aberta quando nós temos um convidado importante com quem nós queremos conversar. O nosso convidado de hoje é Sérgio Kulikovski, presidente reeleito da CIP. Aliás, eu diria que quase que reeleito por aclamação. E como eu preciso voltar um momentinho para contar. Eu não sou só sócio da CIP. A minha família, quando veio da Alemanha para o Brasil, depois de morar num lugar chamado Vila Conceição, que depois virou Diadema, eles vieram para São Paulo e foram morar numa rua chamada Antônio Carlos. E o meu avô, um belo dia, percebeu que estava se colocando à venda um terreno do outro lado da rua. E ele foi falar com os conhecidos dele, que também eram da congregação, acho que naquela época, não sei se na Rua Augusta, ou não sei onde era, na Brigadeiro... Brigadeiro Galvão. Na Brigadeiro Galvão, lá no centro. No Bom Retiro. E, enfim, acabaram comprando esse terreno da CIP, onde a CIP está instalada até hoje. Muito bem. Muito legal. Sérgio, quando eu, vamos dizer, me afastei da CIP depois de ter sido Ranir, depois de ter sido participante, escoteiro, lobinho da Vanhandava por 10 anos, chefe, monitor, dirigente do campo de estudos, eu tive a impressão de que a CIP passou por um momento de estagnação. E hoje você vai a um Shabat na CIP, por exemplo, não só está caindo de gente, como tem muita presença para todas as atividades. Qual é o segredo? Eu acho que a CIP, por muito tempo, ela esqueceu da sua comunidade. Eu acho que a gente esqueceu de que a comunidade, para ser forte para fora e para dentro. Por muitos anos se formou muita gente, mas se parou por alguns anos de se formar gente por questões de qual era o foco da comunidade, uma comunidade que cresceu demais em número de instituições e diminuiu o número de participantes, e a CIP parou de investir para dentro. Quando nós entramos, o nosso foco foi, vou focar só nos jovens. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente fez realmente com muita ênfase, não só CIP como diretoria, CIP como conselho, mas uma parceria com a juventude. A gente pegou o Razita, Vanhandava, Colônia, equiparamos as três no sentido de falar, vocês são iguais, são três Tnuot com o mesmo objetivo, que é a educação do jovem para o jovem para o futuro. Com isso, acho que a gente empoderou eles a liderarem a CIP do futuro. Claro, isso veio a um custo. O custo foi ter deixado um pouco os velhos de lado. A gente, nessa última eleição, nós fizemos junto uma pesquisa. E quando a gente fez a mesma pesquisa agora e há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, a crítica era a CIP esqueceu os jovens. Agora a crítica é a CIP está esquecendo os velhos. Então, agora temos que encontrar um equilíbrio para fazer a coisa andar. Muito bem. O que quer dizer que você deve ter planos? Exatamente. Assim, o plano, a gente tem muitos planos de como reenergizar a CIP. Então, o primeiro plano foi jovem. Eu preciso reformar a juventude. Reformar no sentido de fazer gente, trazer gente, porque tem que trazer o Ranir com 7 anos, passar o Bar Mitzvah, fazer a Tnuá, ele ser madrir, ele fazer o Shnat. Temos mais de 15 jovens indo anualmente para o Shnat, uma coisa absolutamente incrível. Agora o próximo plano é como eu faço a educação que a gente já fez do jovem para o jovem na Tnuá, como eu faço isso também para a terceira idade. Então, peraí. Eu sei que você vai me contar como é que você faz, mas nós vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui um minutinho. Sérgio, você estava me começando a contar um dos novos segredos dessa nova administração, que é como é que nós vamos fazer para abordar a terceira idade. Eu acho que esse problema da terceira idade, ele é um problema da comunidade como um todo. A gente, infelizmente, tem poucas instituições prontas para como absorver a terceira idade. O lar dos velhos é uma terceira idade, é uma quarta idade, é uma coisa muito mais no final.
Antes disso, a gente tem, poxa, como entreter e dar Conteúdo? entretenimento, conteúdo, educação. A gente quer fazer, a gente está pensando muito no modelo quase que de uma Trenoir reversa, onde se o jovem para o jovem, o jovem mais velho educando o jovem mais novo, vamos fazer o adulto educando o velho. Ok. O 60 cuidando do 80, porque daqui a pouco ele vai ser o de 80 cuidado pelo de 60. Porque o problema é, hoje a gente tem, por exemplo, o Clube das Vovós na CIP. É um negócio que é um sucesso. Tivemos ontem a festa do Clube das Vovós, tínhamos mais de 200 pessoas lá na CIP, foi um sucesso, um negócio bacanérrimo. Eu toquei no Clube das Vovós, eu toquei acordeon. É mesmo? Com o grupo do professor Harry Neufeld. Uhum. Eu toquei acordeon, as vovós sempre gostaram muito da gente. E o Clube das Vovós é incrível, mas ele só pega lá na frente. Como que eu posso começar a incluir as pessoas antes? Porque eu acho que a CIP, ela tem essa vocação social muito importante. A sinagoga, óbvio que é importante. A gente está lá, o judaísmo, mas a sinagoga, o ambiente social, o ambiente de você encontrar seus amigos é o que atrai. Então, assim como eu encontro meus amigos quando eu sou jovem, eu tenho que encontrar meus amigos na terceira idade. Você mencionou sinagoga, que para muitas pessoas que passam pela Antônio Carlos 653 é a única coisa que se enxerga de fora. E eu tenho uma pergunta que é do meu interesse pessoal. E o judaísmo liberal? O que é que nós estamos fazendo para defendê-lo vamos dizer, da força e da presença da ortodoxia? Cada vez mais, o judaísmo liberal tem que trabalhar em educação e formação do jovem e de toda a sua comunidade. O maior problema que a gente passa hoje como judeu liberal é um problema de deslegitimização. A gente não sabe explicar o que quer dizer o judaísmo liberal, a gente não sabe explicar a nossa coerência e, pela falta de formação, a gente acaba se achando menos judeu. E eu acho que a gente precisa realmente trabalhar muito em formação, em ter coerência e consistência no nosso judaísmo. Nesse sentido, o que a gente tem feito? Muitos cursos na CIP para formação. Curso de leitura de Torá, curso de Talmud, curso de filosofia judaica, N cursos para as pessoas realmente conhecerem mais judaísmo de um ponto de vista liberal. Estamos fazendo uma tradução, quem está fazendo isso é o World Union for Progressive Judaism, que é o braço liberal do movimento reformista. Está fazendo uma tradução do Rumash com comentários de um ponto de vista liberal. Ok. Que é uma tradução maravilhosa e é uma leitura muito mais agradável, mais fácil. Terceira coisa, a gente quer mostrar que é importante que o judeu liberal perceba que a nossa comunidade ela é liberal. 90% dos judeus de São Paulo são liberais. Alguns até frequentam sinagogas ortodoxas, mas na vida pessoal deles, eles optaram por ser liberais. Então, como a gente tem que mostrar a coerência do judaísmo liberal e que ele é um caminho absolutamente coerente e consistente. Quarto caminho é trabalhar muito com as escolas. As nossas escolas, em sua grande maioria, são liberais, ou no mínimo são sem uma filiação ideológica. E estamos trabalhando com elas no sentido de mostrar o caminho do liberalismo, que são as crianças e suas famílias. E por último, a gente tem que se unir como entidades liberais pelo prol da comunidade. Então, tem muita coisa que nos une e que a gente deve poder fazer junto. E, por fim, que eu acho que não é uma coisa do judaísmo liberal, mas é uma coisa da CIP, a CIP sempre foi o Pincus definiu ela como uma Einheitsgemeinde, que era uma mega comunidade que abraça todo mundo. A CIP foi fundada com o judaísmo liberal e o judaísmo ortodoxo, um setor ortodoxo. Sim. Assim como isso, a CIP tem que continuar conversando com todas as denominações religiosas da nossa comunidade. Então temos que trabalhar com a ortodoxia, seja ela sefaradi, Chabad, ortodoxo moderno, com as notas das ortodoxias, com as escolas, para que a gente fale, ser judeu liberal é uma forma legítima de ser judeu.
Pois é, vocês não tinham ideia, né, de quantas coisas diferentes está se fazendo na CIP, está se pensando na CIP. Sérgio, eu não tenho mais tempo. Eu gostaria que você se despedisse com uma mensagem para os nossos telespectadores. Obrigado, Rony. Eu acho assim, a CIP é a sinagoga liberal onde você encontra uma educação, ensino, de uma certa maneira, ela é a Casa do Saber Judaico de São Paulo. A gente começa esse novo mandato com o lema Mais Judaísmo para os sócios da CIP, que é ter a CIP cada vez mais presente na tua vida, ter a CIP cada vez mais influenciando o teu dia a dia e, de uma certa maneira, trazendo o judaísmo para dentro da sua casa. É isso. Sérgio, obrigado por nos visitar aqui na nossa praça. Nós voltamos já já.